Porque Satanás sabe que se você orar, Deus entrega o milagre. O diabo sabe que a oração tem poder. O inimigo sabe que se a igreja todinha parar, sabe, de conversar muito, mas conversar com Deus, parar, sabe, de perder tempo e ganhar tempo com Deus orando, o inimigo sabe, porque o inimigo já foi lá de cima, ele conhece muito bem, aliás, conhece tanta coisa, que tem crentes que nem conhecem, e ele sabe muito bem. Ele sabe que quando a igreja ora, diz a Bíblia, Deus responde e Deus faz. Porque diz a Escritura, clama a mim que eu responder-te-ei. Sabia que tem gente que não acredita, irmão, e aleluia, Aldair, se Deus falou, irmão, Aldair disse que Deus falou com ele. Não sei se Deus fala com o irmão, é pecador, eu acho isso estranho, mas tudo bem. A irmã disse que Deus mostrou, Deus falou, ou que Deus revelou. Não sei, é muito estranho. Será que Deus falou mesmo? A Bíblia diz que quem clamar a Ele, Ele responde. Ou seja, se Ele responde, então Ele fala. E para começar, Deus não está numa parede pregado, Ele está vivo. E quem está vivo fala, quem está vivo escuta. Se você vem para cá hoje falar com Deus, então tenha convicção de que você vai falar com Ele e Ele vai escutar a tua voz. A Bíblia diz, aleluia, que os discípulos não entenderam, porque Jesus diz assim, não tenha mais fruto, e a árvore secou, ficou morta. Ou seja, é muito grande, que maravilha. Como pode isso acontecer? Que poder é esse, não é assim? Que poder é esse desse homem? E Jesus deixou muito claro, disse assim, se tiver não muita fé, um pouquinho de fé, só um pouquinho de fé, dirá assim, montanha, sai desse canto, vá para o outro. Ei, isso ou aquilo, sai daqui, vá para acolá, que vai acontecer do mesmo jeito. Sabe o que falta na nossa vida, irmão? É fé, acreditar mais em Deus. Temos que acreditar mais em Deus, para quando orar, irmão, Deus entregar o milagre. Olha o que diz aqui o texto. Por isso vos digo, que tudo o que pedir em oração, crendo, recebereis. É crendo. Quando a gente ora muito, mas não sabe como está o nível de fé da pessoa. Se você ora muito, você está o quê? Tentando alguma coisa com Deus. Tentando. Mas se for sem fé, você não vai conseguir o milagre diante de Deus. Porque o texto é claro. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crendo, recebereis e tê-lo-eis. A Bíblia fala que os discípulos, eles andavam com Jesus, mas eles não acreditavam muito no poder de Jesus. Sabia disso? Tanto é que em dados momentos eles falharam no ministério. Eles ficaram um pouco entristecidos no ministério, porque não tinha fé que Jesus passava, não tinha fé que Jesus ensinava. E nós precisamos vencer o mundo pela fé. Como? Orando com fé. A oração da igreja é muito importante. Mas se você observar, minha irmã, no culto de oração ou no círculo de oração, são os cultos aonde as pessoas não querem vir cultuar Deus. Porque orar é um sacrifício. Porque orar cansa. Porque orar é choco, é chato. Mas eu quero informar nessa noite que quanto mais você ora, mais você tem cartaz com Deus. Quanto mais você clama a Deus, mais Ele responde. Bata no seu irmão e pergunte assim: irmão, você quer entender os mistérios de Deus? Então clame a Ele, que Ele responde. Se você quer ser um pregador de Deus mesmo, então use o seu tempo para falar com Deus. Se você quer ser homem de Deus, irmão, o tempo está aí. Aproveite esse tempo para falar com Deus e buscar a presença de Deus,
Porque a oração é falar com Deus, e Deus responde o clamor da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Antigamente a igreja, meu irmão, era conhecida como a igreja que orava. Ninguém pregava antes que orasse primeiro. Ninguém, meu irmão, recebia milagre sem antes que orasse primeiro, porque o milagre vinha depois de uma consagração, de uma oração, de um pedido. Diz a Bíblia Sagrada, meu irmão, que a oração, ela tem poder. Aleluia. Então é preciso você aprender a orar, aprender a clamar a Deus, aprender, meu irmão, a se ajoelhar, porque a sua oração também tem poder. Não é só no altar, não. Você usando a sua fé, crendo, Deus vai entregar o milagre. A Bíblia diz que Jesus foi muito claro. A oração é preciso ser constante. Diz assim: orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É você ter uma sequência de oração. E sem cessar não quer dizer que você vai orar 30 vezes ao dia, não. Porque o tempo é corrido, você trabalha, você estuda. Orar sem cessar é você não perder o hábito de orar. Orar sem cessar, minha esposa, é quando dá certo você orar 10 vezes por dia. E se não der tempo no outro dia, orar uma vez, mas não deixou de orar. Ou seja, não perder o quê? O compromisso de orar. Orando com fé, você recebe um grande milagre. A minha esposa e eu, nós outro dia subimos um monte aqui do Luzeiro, uma tarde dessa, uma semana atrás, e nós fizemos um pedido, orando, crendo, porque é bom, irmãos, que você ore na palavra. Quando for orar, diga assim: Senhor, só um exemplo, a tua palavra quem diz, não foi João nem Manel, nem o meu vizinho, foi a palavra, que eu orando, crendo, vou receber. Aí diz assim, lá em Marcos 11, quer dizer, você usou a palavra para o quê? Para falar com Deus, não tem como ele fugir. Então, Deus, oramos da palavra. E quando subimos o monte e descemos o monte, passamos 1h30 lá no máximo, e ao chegar em casa, não foi, minha esposa? O milagre já tinha acontecido. Aleluia. Ou seja, 2 horas depois. Por quê? Porque eu sou dirigente? Não. Qualquer irmão ora com fé, Deus faz um milagre. Qualquer irmão é dirigente, é bispo, não importa. Deus olha o quê? Para dentro. E se dentro existe fé, você pode ser membro, pode ser bispo, pode ser arceiro, não importa, irmão. O que importa é a fé que está dentro de você. Mas tem gente, minha esposa, que não acredita, que não tem fé. Aí por não crer que não pode ter fé, não tem mesmo, sabia? Diga assim: eu tenho fé. Diga de novo: Deus honra a minha fé. É isso que Deus quer saber de você, da sua fé. É bem interessante informar que a pessoa às vezes tem muita fé, sabe? Só que ela não honra a Deus. E quando a pessoa tem muita fé e não honra a Deus, Deus não é obrigado a conceder um milagre urgente. Por quê? Porque a pessoa não tem cartaz com Deus. O que é ter cartaz com Deus? É nunca ter falhado com Deus, temos que chegar junto com Deus, ter compromisso com Deus. Aí vamos dar um quê? Um grito: socorre-me, Senhor. Ele, pum, de prontidão dá um milagre. Mas quando a pessoa não honra a Deus, brinca com Deus, ainda que tenha fé, Deus não tem a obrigação, ainda que ele faça na mesma hora. Tipo assim, eu vou pensar no seu caso, você não vem me honrando mais, tipo assim, entendeu? Só que a fé é quem toca no coração de Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. Por isso que você está aqui hoje de pé mais uma vez, irmão. Mais um dia de luta, é verdade, mas você chegou até a casa do Senhor porque a tua fé te trouxe. Porque ninguém sem fé vai a uma igreja. Ninguém vai. Ninguém sem fé pode chegar aqui, porque aqui é espiritual. Nós convidamos, pregamos no rádio, na televisão, na internet, de casa em casa, mas se não tiver fé, não vem. Mas o carnaval está aí às portas. E o povo que não tem fé, já o quê? Botou R$10 no bolso.
e ligou para 20 e 30, disse: irmão, cada um com 10, com 20 faz 50, faz 100, faz 1000, e o carnaval é só a galera. Quer dizer, não precisa ter fé para pular o carnaval com a perna só, mas para a igreja é preciso vir com fé. E para receber milagre tem que crer na sua oração. Quantas pessoas dizem: ore por mim, irmã Lisiana, ore por mim, irmão Cassimiro. Amém, é a Bíblia, orai uns pelos outros. Mas por quê? Porque não acredita na oração dela mesma, não crê que se ele orar, Deus faz. Irmão, esta palavra aqui: por isso vos digo que tudo que pedir em oração, crendo, receberá e tê-lo-á. Ou seja, é para qualquer pessoa, é para a igreja que acredita, é para pregador, para pastor, para mim, não importa. Se você está sem fé, então peça a Deus nessa noite, para que quando você pedir, não duvidar. Tem gente que é uma bênção, sabe? Cultua, dizima, contribui, mas quando vai vencer, quando a família vai prosperar, a casa vai decolar, aí retorna, volta, retrocede. Por quê? Irmão, quase eu cheguei lá, quase eu, venci, mas não venci. Quase, fica no quase. Por quê? Porque a fé, quando ora, é duvidando. Diz a Bíblia que se orar duvidando, sem crer, é duvidando, é como a onda do mar, que vai e que volta. Quando você vai orar, aí tem um pouquinho de fé, aí começa a clamar, e com 10 minutos de oração, aí começa: mas será que dá certo? Aí o que? A onda volta. A pessoa no mundo espiritual é um vai e vem, um vem e vai. Aí a luta quase vence, quase perde, e a pessoa passa tempo e mais tempo e não consegue superar na vida, porque no mundo espiritual é quem manda no secular. Ou seja, se a pessoa está bem no espiritual, irmão, está bem no material. A pessoa está bem no físico, no material, tem que estar arrebentando no mundo espiritual. Se você duvida de Deus, então a sua casa não pode ser uma bênção. Se você não está bem espiritual, vai orar, porque ora, mas não tem fé. Eu oro, mas não tenho fé, não sei, estou fraco, estou abatido. Então com Deus não consegue agir, ele não vai agir se você não acreditar que está falando com Ele e que dele vai ser derramado virtude para a sua vida. Com Jesus é diferente. Não podemos falar com Ele como se fosse comigo, não, pessoal. Ele é Deus, Ele é o Deus, o único e verdadeiro. Quanta gente está perdendo a fé. Por quê? Porque um dia orou duvidando, aí Deus não fez. Aí a pessoa acha que é inútil ser crente, que esse negócio de crente é loucura. Aí o que? Ficou desanimado, aí perdeu a fé de vez mesmo, foi embora. Mas por quê? Por causa de não ter aprendido a orar. Para começar a orar, irmão, presta atenção, você tem que vencer orando. Como, pregador? Vamos lá. Para você orar e vencer pela fé orando, primeiro é que você tem que ter uma vida de oração. Orar quando dá? Não. De forma constante, para não quebrar o quê? A força e o poder de Deus. Constante, tipo uma linha sem falha, todinha até o final. Não é com o que eu falei outro dia, não. Ore constantemente. Segundo, para você pedir a Deus e crer e receber, é orar, aleluia. Antes de começar a orar, você tem que pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus pelos pecados. A oração do Pai Nosso é a oração modelo de como devemos orar. Então, orar constantemente. Segundo ponto, você tem que pedir perdão a Deus assim que entrar orando pelos pecados. Por quê? Porque não se ora, não se entra falando com Deus de qualquer jeito. Nós somos pecadores, todos nós. Então perdoa nossos pecados e livrai-nos das tentações. Então, repito, peça perdão a Deus pelos pecados ao começar a orar. Peça para Ele livrar você de todo mal, porque o mal existe. E a Bíblia diz
que Ele está ao nosso derredor. Então, Deus, livra-me do mal. E começa a entrar em oração. Aí começa a pedir. Pedir o quê? Pedir, dá-se-vos-á. Então, pedir a Deus é bíblico.